Olá você, muito bom dia, está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Tudo negociado, só falta o Flamengo anunciar, Braz acerta a contratação de meio-campista. Segue o líder, Flamengo vence São Paulo em jogo bastante animado no Maracanã. Vamos conhecer melhor o Amazonas, que vai ser o nosso adversário na Copa do Brasil. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Meus amigos e minhas amigas, olha a minha cara de felicidade. Com um golaço do Luiz Araújo e outro de oportunismo do Nico de la Cruz, o Flamengo venceu São Paulo por 2-1 na noite de ontem no Maracanã pela segunda rodada do Brasileiro, diante de mais de 48 mil torcedores e assumiu a liderança da competição, com 100% de aproveitamento até aqui. Vale lembrar que o time não terminava uma rodada na ponta do Campeonato Brasileiro desde 2020. Com essa vitória, a segunda em 2 rodadas, o Flamengo assumiu a liderança do Brasileiro com 6 pontos. O Flamengo levou a melhor na etapa inicial e saiu na frente logo com um golaço do Luiz Araújo. Que golaço! Aos 19 do primeiro tempo, fazendo aí a lei do ex, O atacante formado pelo São Paulo, que entrou aos 12 minutos na vaga do Cebolinha, que saiu machucado, recebeu um passe adocicado do De la Cruz, passou pelo Michel Araújo e bateu colocado na gaveta, sem chance para o bom goleiro Rafael, fazendo 1-0 o Mengão no placar, Com mais recursos técnicos, o Flamengo era mais perigoso sempre que chegava ao ataque e dominava a partida contra um São Paulo meio desorganizadão depois que tomou o gol, Queria evitar aí levar uma goleada e por isso estava jogando fechadinho e explorava a velocidade do Caleri e do Luciano nos contra-ataques. Aí veio o segundo tempo e eu pensei, bom, agora o time vai dar aquela esmorecida, como tem feito aí nos outros jogos, mas graças a Deus, ledo engano meu, o time continuou superior e voltou ligadão no 220, com a marcação alta, intensidade nas suas linhas e com muita vontade de ampliar aí o marcador, Não deixava o São Paulo respirar. Aos 9, ampliou após um vacilo lá do Igor Vinícius. O De la Cruz aproveitou um rebote de um ótimo chute do Pedro, que o goleiro fez uma defesaça, mas deu rebote e marcou o segundo gol do Mengão. No intuito aí de poupar mais jogadores, porque tem 2 jogos aí, 2 compromissos muito importantes pela frente, Um contra o Palmeiras no sábado, inclusive o Palmeiras perdeu, e outro na altitude de 3.640 metros de La Paz contra o Bolívar pela Libertadores. O Tite substituiu o Bruno Henrique e o De la Cruz, que eram os 2 melhores do time, e colocou Gerson e Vitor Hugo. E aí, meus amigos e minhas amigas, a coisa desandou. Porque o Gerson ainda está visivelmente fora de ritmo e o Vitor Hugo pela esquerda não funcionava. E com isso, o São Paulo cresceu e diminuiu com o Ferreirinha de cabeça aos 33 minutos. Aliás, o Flamengo nessa temporada só sofreu 3 gols e todos eles de cabeça. Ô Tite, você precisa dar um jeito nesse negócio aí, cara. E na pressão, o São Paulo foi para cima e tentando buscar um empate. Nem assustou com o Ferreirinha, que perdeu um gol dentro da pequena área, chutou por cima do gol do Rossi para alívio da torcida, que preocupada fazia o seu papel, cantando o tempo todo e empurrando o time. Mas a nossa defesa se portou muito bem e conseguiu segurar o resultado. Final 2-1 Flamengo, líder do Brasileirão. O Cebolinha saiu machucado no tornozelo direito, fez tratamento de gelo, e preocupa aí para os próximos jogos. Vamos ver, jogador por jogador e suas notas. O Rossi, mais uma partida muito boa do goleirão, defendeu um chute do Alisson, fez boas saídas de bola, não teve culpa no gol e salvou um lance no final da segunda etapa, muito importante, nota 7. O Varela, no geral, fez um jogo bastante seguro na marcação pelo lado direito. Mas sofreu um pouco aí com a entrada do Ferreirinha, que subiu sozinho para cabecear para o gol em cima dele. Foi pouco ao ataque, mas no geral ele jogou bem. Nota 6. Fabrício Bruno joga sério, bem posicionado, principalmente nas bolas aéreas. Teve uma boa chance de cabeça já no segundo tempo e ficou muito perto de marcar o seu gol.
Parou o Carelli e o Luciano, que não viram a cor da bola, nota 7. Léo Pereira também fez uma boa partida, segura, com bons lançamentos longos, principalmente para o Ayrton Lucas e para o Bruno Henrique. Também parou os dois bons atacantes do São Paulo, nota 7 também. Ayrton Lucas, no primeiro tempo ele teve dificuldades nas disputas aéreas, mas se apresentou muito bem no ataque. Participou muito bem da jogada do lance do segundo gol do Flamengo. É um grande jogador, nota 7. Pulgar ficou mais fixo jogando ao lado ali do Alan. Conseguiu alguns desarmes, teve uma boa oportunidade já nos acréscimos, quase que ele fez, se não é o goleiro, mas não conseguiu fazer marcar, Nota 6,5. O Alan aproveitou muito bem a oportunidade como titular, fez um bom jogo na marcação e arriscou algumas infiltrações, obedecendo sempre os pedidos do Tite. Vem ganhando confiança jogo a jogo e tem tudo para voltar a ser aí o Alan que a gente conhece. Nota 7. O Igor Jesus entrou no seu lugar aos 34 do segundo tempo e pouco fez. Nota 5. De La Cruz, o cara do jogo para mim, o motorzinho do time, excelente nas recuperações de bola. Uma delas, inclusive, rendeu assistência para o Luiz Araújo. Circulou bastante no primeiro tempo, sempre muito bem posicionado, roubou uma bola, invadiu a área e arriscou um chute no primeiro tempo que passou raspando. Muita dinâmica, marcou o segundo gol da partida no oportunismo do seu bom posicionamento, nota 9. Gerson, com a sua entrada, o time caiu porque ele ainda está fora de ritmo por conta do tempo parado, mas não comprometeu. Nota 5,5. Bruno Henrique começou jogando pela direita, mas rendeu mais na esquerda. Depois da saída do Cebolinha, ele teve muita profundidade, foi bem nos lances individuais e acabou sendo ovacionado quando foi substituído pela torcida. Nota 8. O Vitor Hugo entrou junto com o Gerson, ali pela esquerda, aos 30 do segundo tempo, e o time caiu. Participou de uma jogada que tentou achar o Pedro livre no final do jogo. Nota 5. O Pedro, no primeiro tempo, participou muito do jogo sem a bola, mas era bem posicionado, atraía bem a marcação e fazia o pivô. Roubou a bola para iniciar a jogada do segundo gol, deu o chute que rendeu o rebote para o De La Cruz marcar o segundo do Flamengo. Gostei do Pedro, nota 7. Cebolinha fez pouco, porque logo saiu aí aos 11 minutos do primeiro tempo com o machucado lá no tornozelo, nota 5. Luiz Araújo marcou um golaço com poucos minutos em campo. Fez um bom jogo, mesmo comprometido com a marcação. Conseguiu participar de bons lances de ataque. E, para mim, foi a sua melhor atuação nessa temporada. Nota 7,5. O Tite escalou bem o time nas ausências do Arrascaeta e do Luiz Araújo, que acabou entrando muito bem depois da saída do Cebolinha. Mexeu bem na inversão do Bruno Henrique do lado direito para o lado esquerdo. Mas as últimas alterações não encaixaram bem, não foram legais, principalmente na marcação. Nota 6. E para o nosso time, que alcançou a liderança depois de 115 rodadas desde 2022, pela vontade, pela intensidade, principalmente na volta do segundo tempo, pela dedicação e pela determinação tática, com todo mundo ajudando na recuperação, eu vou dar nota 7,5. E você, qual a nota você dá para o nosso time? Coloca aí! O Amazonas Futebol Clube é o caçula da Copa do Brasil 2024. Fundado em 23 de maio de 2019, o clube empresa tem 5 anos incompletos. Ainda uma criança no futebol brasileiro, O Amazonas Futebol Clube já tem um currículo respeitável. Em 2024, além da Copa do Brasil, ele vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, sonhando em recolocar a região norte do Brasil na primeira divisão. O Amazonas Futebol Clube é criação de 3 pessoas, os empresários Wesley Couto, William Abreu e Roberto Pegg. A caminhada começou com o título da Série B do estadual em 2019, menos de 6 meses depois da sua fundação. Depois disso, o Amazonas precisou de 4 edições do Amazonão na primeira divisão para se sagrar campeão. O sonhado título estadual veio em 2023. Ao contrário do que se imagina, o Amazonas Futebol Clube não é uma SAF. O clube segue o modelo associativo, mas tem planos de se tornar uma SAF nos próximos anos. Bastante estruturado em comparação com os seus rivais locais.
O Amazonas Futebol Clube quer seguir cumprindo as metas estabelecidas desde a sua fundação. De acordo com o resultado do sorteio, o Flamengo vai jogar primeiro em casa, possivelmente no dia 1º de maio. A partida de volta com o mando do Amazonas está marcada aí para o dia 22 de maio também. O horário do jogo ainda não foi divulgado e confirmado pela CBF. As equipes que chegaram às oitavas de final da Copa do Brasil deste ano vão receber 3 milhões de dólares. Assim como nas edições anteriores, nessa temporada, um gol de qualificação, ou seja, marcado fora de casa, não vai servir de desempate. Portanto, se o total de pontos for igual, a decisão vai ser nos pênaltis. Adilson Batista é o técnico da Onça Pintada, como o time é carinhosamente conhecido lá no Amazonas. E no elenco, jogadores conhecidos como lateral direito Patrick, com passagens pelo Sport América Mineiro, e o atacante William Barbio, que já atuou pelo Vasco da Gama e Bahia. Sassá, ex-Botafogo, que também está no clube e provou que se reinventou. Entre os principais destaques da Onça Pintada está o Jô, centroavante, jogador com longo histórico no Corinthians e com passagens pelo Manchester City. Abre o olho, Mengão, a onça tá solta. Agora eu tenho um pedido para te fazer. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece. Manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral. Vou ficar muito feliz com você. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Simples assim. Você me ajudou demais. Muito obrigado. Diante dos alvos definidos que o Flamengo tem na temporada, o Marcos Braz, segundo o portal Nosso Fla, já entrou em acordo com o meia português André Franco, que topou vir jogar no Brasil e no Flamengo. Entretanto, o Porto de Portugal pede 8 milhões de euros, cerca de 45 milhões de reais na cotação atual, para negociar o jogador de forma definitiva. O Flamengo chegou a realizar uma oferta de 4 milhões de euros, próximo aí dos 22,5 milhões de reais. Mas enquanto as negociações não avançam, o André Franco vai vivendo um drama em sua trajetória no Porto, já que, de acordo com o jornal português Record, o jogador foi um dos afastados pelo técnico Sérgio Conceição, diante de um desempenho bem abaixo que vem tendo recentemente na equipe. O portal ainda destacou que o Franco acabou sendo barrado pela comissão técnica junto do Ivan Jaime, Tony Martinez e Jorge Sanches. Mas vale destacar que os dois últimos jogadores da lista foram titulares no empate em 2-2 contra o Famalicão, disputado no último final de semana. Vale destacar que o André Franco é português, tem 26 anos, feitos agora no dia 12 de abril, tem 1,77 de altura, é um meio ofensivo que também pode jogar de ponta direita ou ponta esquerda. Tem contrato com o Porto até 30 de junho de 2026 e o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 3,5 milhões de euros. A sua contratação é visando um substituto para o Arrascaeta, que certamente vai ser convocado para a sua seleção, que vai disputar a Copa América de 20 de junho a 14 de julho desse ano nos Estados Unidos. Aí eu te pergunto, você acha uma boa a contratação desse jogador? Coloca aí! Antes de terminar o nosso programa de hoje, eu quero mandar os parabéns para o meu amigo querido Benedito José, gente finíssima, que está sempre aqui comigo, prestigiando o nosso canal, pelo seu aniversário, que é hoje, 6.8, um garoto. Parabéns, meu amigo Benedito, muita saúde, muitos anos de vida, tudo de bom para você, meu querido. Comemore bastante o seu dia e não esquece de mandar um pedaço desse bolo aí para mim. Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço, bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!